Eu sou a Maiara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, Um bate-papo guiado pelo céu. um pó de lua para iluminar a alma. Né? Val, queria que você começasse a falar sobre essa casa que a gente ama, que é a casa do Eu Sou, de número 1, para que a gente dê início aí nesse papo e sejam todos muito bem-vindos e conectados aqui com a gente. Vamos que vamos com essa energia ariana que já vem reverberando essa casa 1, né? O nosso parir para o mundo. E eu gosto muito da conexão entre esse ser parido para o mundo terreno, com essa conexão também desse rabinho com a casa 12. Então, dessa reconexão que viemos fazer aqui. Qual é o nosso objetivo aqui nesse planeta Terra? E a casa do Áries é uma casa de começo, é uma casa de coragem, de audácia. A gente não veio trilhar o caminho dos outros. A gente sempre tem que lembrar dos eixos, né? Casa 1, Áries, casa 7, Libra. Então, essa conexão, no momento em que eu não estou identificada, que eu não estou individualizada com a minha missão aqui na Terra, eu estou vibrando muito naquele caminho do outro. O que o outro está esperando? Mas o Áries, ele nos ensina a individualizar. Qual é o meu caminho? E por aí começa essa nossa jornada linda, aqui nessa jornada da mandala do ser, nessa mandala astrológica. E a casa 1 me remete muito ao ascendente, né, Val? Que é essa última camada da nossa energia. Para mim é muito essa energia da porta para fora, assim, quando a gente chega, como o outro me enxerga. Então, essa imagem que a gente quer projetar para o mundo, a gente tem que se apoderar dela, né? A gente tem que ter consciência dessa imagem, porque senão acontece muito da gente projetar uma imagem que é muito diferente da nossa essência, e não faz sentido a casa do ascendente, é o ponto, eu gosto de lembrar disso, o ponto do ascendente é onde o Sol nascia no horizonte no momento do nosso nascimento. Então, esse primeiro Sol nascente, essa primeira luz que é projetada para o mundo, essa luz que é projetada para fora, é toda essa energia de casa 1. Então, quando a gente não tem consciência dos nossos desejos, vontades, de quem a gente tem um pouco de dificuldade, né, de projetar isso para o mundo. Então, é uma casa de reconhecimento acima de tudo, não é isso, Val? Total reconhecimento e reconhecimento dessa essência que a gente veio relembrar. É Uhum. muito importante que a gente comece essa conexão através da casa 1, comportamento, aparência física, o eu, né? Tu falaste muito bem do eu sou. Quem eu Uhum. sou? A gente precisa relembrar isso. E talvez Uhum. esse seja um dos maiores desafios aqui nessa vida. Relembrar quem somos, a nossa verdadeira essência. E não aquela que muitas vezes nos confunde pelos barulhos e ruídos externos. O quanto é importante a gente buscar ferramentas. O Ares, ele tem muito essa motivação, esse poder de criação. Ele não precisa ver exatamente, pode se inspirar no que o outro está fazendo, mas é muito autêntico. A palavra autenticidade me vem muito vibrante quando a gente fala do signo de Áries. Total, e me relembra, assim, me remete na hora também a energia do fogo, né, Val? Então, assim, o fogo tem uma coisa muito interessante, que é um movimento constante. A gente olha para uma chama acesa, ela nunca está estática, né? Assim, você olha para uma chama de uma vela acesa, ela sempre está trepidando, ela sempre está em movimento. E esse movimento é esse movimento constante de autotransformação, de autorreconexão e de alquimia, né, que esse fogo faz. Então, pensando na polaridade positiva dessa energia ariana, a gente pensa na coragem, que é o agir com o coração. Toda vez que eu lembro desse primeiro signo do zodíaco e também, consequentemente, da primeira casa, gente, só para vocês visualizarem isso melhor, a casa número 1, ela é a casa do número 1 do zodíaco, que é o Áries. Então, a gente está o tempo inteiro conectando essas duas energias. E esse primeiro signo do zodíaco, essa jornada que se inicia com esse lugar, eu penso muito, Val, na sementinha que está embaixo da terra. Ela está muito segura, confortável ali dentro, né? Ela é tudo que ela conhece, mas em algum momento ela sente que ela precisa sair para fora. Então, ela tem que ter coragem para romper aquela casca e nascer para o mundo, que é esse se parir para o mundo que a Val falou super bem no comecinho.
Então, é mais ou menos isso. Às vezes a gente passa um tempo, né, muito preocupado com a aprovação, a gente toma uma decisão, mas depois a gente vai atrás das pessoas importantes para a gente, para saber, assim, você concorda com essa decisão? Você acha que é legal? Você acha isso? E essa casa do número 1 é muito assim, eu faço isso e eu me posiciono porque é importante para mim. Então, é a coragem de agir com o coração, né? Total. Muito importante a gente entender que ser corajosa não quer dizer não ter medo. E eu tenho me deparado muito com isso ao longo dos atendimentos, assim, e as pessoas muitas vezes confundem, porque ter coragem é exatamente a gente enfrentar esses medos. A Uhum. gente conseguir, o AIS, ele tem essa questão de desbravar caminhos e de ele avançar esses caminhos sem ter uma certeza do que está ali do outro lado, porque a gente não vai ter como controlar, como ter garantias. A gente está iniciando esse projeto aqui, mas a gente não tem como definir, dar certezas do dia de amanhã, porque é uma entrega, e exatamente essa entrega, esse curtir, essa cocriação, tudo isso vem desse relaxamento para poder curtir, ter alegria, ter prazer. Isso fala muito dos signos de fogo, né? De todos eles. O leão, que vem também com essa graça, com essa criação, que a gente vai ver ali na casa 5. E depois a gente vai também se deparar com o Sagitário, que busca aquilo que faz sentido, não carregar crenças velhas que já não fazem mais, não batem mais, não ressoam ali na alma. Então, isso é muito importante, a gente poder enfrentar esses medos. E a gente vai conseguindo descobrir essa coragem na medida que a gente caminha. Uhum. A gente aprende a lidar com essa sensação de não ter garantias, né? E é interessante porque a gente pode se perguntar em relação a cada um o que nos move, né? Qual que é aquilo que faz o nosso coração vibrar? É ali que está o nosso eu sou, é ali, né, Val? E o que te move, Mayara? O que você tem ali no ascendente? Olha, eu tenho um falador geminiano, como eu tinha falado outro dia. Eu percebi, gente, vocês também não. Nossa! Então, é interessante isso, quando a gente olha para o ascendente, né? É isso, olha, meus olhos brilham. É interessante, Val, olhar quando eu estou aprendendo alguma coisa, assim, primeiro que eu amo perder meu tempo, assim, quando eu tenho tempo livre, não é perder meu tempo, mas quando eu tenho um tempo livre, eu já estou pensando em como que eu aprendo algo com aquele tempo livre. Não interessa qual meio se vai ser através de uma conversa ou não, mas tem uma coisa que eu aprendi a identificar fisicamente, que é quase que uma ansiedade, assim, um coração palpitando quando eu vejo uma informação que eu falo, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, sabe? Então é exatamente sobre isso, muito bem lembrado. O que me move é essa vontade de trocar informação, de ser aprendiz e de ensinar também aquilo que eu sei para o mundo. E você, Val? Agora eu quero saber também. Joga a bola Antes para de eu você. chegar no meu, eu já vou contar para o pessoal qual é o que me move nessa energia do ascendente de casa 1. Esse gêmeos falador, que tem o dom da comunicação e o dom da fala, já deu para perceber também, né? Que a Mai traz muito dessa roupa que ela veste no momento em que ela conecta com as pessoas. Então, ele tanto é comunicativo que essa luz também pode se tornar uma sombra, né? Assim como a curiosidade geminiana, eu sempre digo que a dose, o veneno está na dose, né? Então, assim, é exatamente a gente poder observar isso, que o excesso de comunicação, assim como eu vou trazer o meu também, todos os signos têm luz e sombra, a curiosidade do geminiano muitas vezes impede ele de avançar e aprofundar em algumas temáticas que depois o Sagitário, que também está lá para nos ensinar a vivenciar essas teorias. Claro que a gente já se trabalha um bom tempinho, né, Maia? Apesar de ainda não sermos tão maduras assim, mas estamos indo se encaminhando para essa metade dessa trilha aí. E eu gosto muito de ver o mapa também, da casa 1 até a 12, como uma complementação dessas casas, desses setores, como um avanço nesse processo de autoconhecimento profundo. E agora eu vou responder. O que me move é o touro, uma energia taurina. E que vem de mansinho, apesar de eu também ter o meu falador, porque meu Mercúrio é em Sagitário, né? Ele vem de mansinho, ele muitas vezes demora para se decidir. O problema do touro, na minha visão, é quando ele dá uma bela de uma empacada, ele tem dificuldade de desapegar para ir à frente ao novo.
E quando ele decide, ele vai. Aí ele persiste até o final. O que ele não pode faltar para um touro? Uma meta, um objetivo. Porque quando ele tem clareza, não tem preguicinha e não tem problema de gula também. Né? Então, assim, porque é um signo que sempre vem com essa fama, né? Ah, adora uma comidinha, um descansinho. Até sim, né? Gosta de comer bem, gosta de um confortinho, mas ele precisa ter metas bem estabelecidas para ele não entrar num processo de não querer sair do quentinho e da zona de conforto dele. E vocês, o que será que vocês têm aí? Tem que colocar aqui nos comentários para gente, né? Exato, eu gosto de pensar também no ascendente, Val, como a forma que a gente entrega a nossa energia do mundo. Então, essa casa do eu sou, da autoimagem, do ascendente, que é tudo essa mesma coisa que a gente está falando, é como a gente entrega a nossa energia, né? Então, por exemplo, gente, quem tem um ascendente em Áries vai entregar a energia para o mundo sendo corajoso, sendo aquele que abre caminho, sendo pioneiro, avançando, né? E sendo líder não só da própria vida, como de causas que acredita. E o ascendente em touro, como a Vá falou, na minha visão, entrega energia para o mundo, colocando seus recursos, né, disponíveis para o mundo, porque touro tem muito a ver com recursos e talentos internos, como a gente valoriza isso, né? Então, eu acho muito legal também esse lado de pensar, né, como que eu tenho entregado a minha energia para o mundo. E lembrando, gente, que a gente vai falar bastante sobre luz e sombra dos signos aqui também, né, Val? A gente tem energia quando ela está equilibrada e quando ela está desequilibrada, e o primeiro passo é reconhecer essa energia do ascendente como essa primeira impressão causada nas outras pessoas, né? E é uma excelente ferramenta já sozinha de autoconhecimento, porque muitas vezes a gente passa um tempo da nossa vida sem entender se está de fato alinhada essa comunicação entre a forma que eu entrego a minha energia e a minha essência. Então, eu já perguntar para as pessoas que a gente confia, eu fiz esse movimento de como que quando você me conheceu, o que você sentiu, sabe? O que você percebeu sobre mim? Porque é uma forma da gente se auto-reconhecer, né, Val? Não sei se você já fez esse exercício aí, mas eu achei tão importante fazer isso que eu estou compartilhando. Muito. E muitas vezes as pessoas, quando descobrem que eu estudo astrologia, me perguntam, qual o signo você acha que eu sou? Só que muitas vezes a gente está enxergando ali o ascendente, ou até mesmo o Mercúrio. Depende muito, né? Porque a gente tem todos os signos no mapa, e Deus não é louco, como dizia uma professora minha de um curso que eu fiz na Unipaz, nos traz já muitas informações, assim como o Sol, como a Lua, então é muito importante a gente analisar o mapa como um todo para a gente ter mais informações. Talvez pessoalmente, um dos que eu acho mais desafiadores no ascendente, e o pessoal aí não precisa ficar preocupado se tiver essa característica no mapa, tá? É o Libra, porque exatamente por ser o oposto de Áries, na casa em que ele precisa se identificar, na casa que ele precisa conectar com o eu sou, com essa identidade, ele tem o signo que revela o outro, né? Que se vê muito através do outro. Então, eles trocam de lugares. Então, o Libra vai para a casa do Áries, que é a casa 1, e ali pode ser um pouquinho mais desafiador, porque essas pessoas, normalmente, pelas análises de mapa que eu venho fazendo até aqui, pessoas que muitas vezes têm muita dificuldade de olhar para si e estão sempre pensando no outro, sempre querendo agradar o outro, sempre muito preocupados em não deixar o outro chateado. Não é uma regra, porque daqui a pouco essa pessoa tem um sol em Áries, ou tem outras casas de fogo já proeminentes, ou um nó do sul que veio de Áries, então não é regra, mas pode dar essa manifestação. Libra é conhecido como indeciso, e muitas vezes o indeciso eu não sinto como indecisão. Sabe o que eu penso? Que Libra, justamente por ponderar demais e se colocar muito no lugar do outro, ele acaba se anulando muitas vezes. Então é um desequilíbrio que Libra tem pela falta da imposição do eu, ou seja, o Áries que falta nele, né? Então, gente, todos os opostos complementares, o que um signo tem, falta, ele vai encontrar no outro signo e vice-versa. Então, essa indecisão libriana tanto não quer desagradar que acaba não se posicionando e muitas vezes ficando em cima do muro. E aí, aquilo que em tudo quer, nada tem, né? Não sabe se casa, se compra uma melancia, não sabe se bota o preto, se bota o branco, daqui a pouco não compra nenhuma roupa nem outra, não sabe o que vai colocar, o que vai vestir.
E entra muito essa questão da sombra do Áries, que por se posicionar demais, muitas vezes acaba impondo, e do Libra, que não vai chegar nessa imposição ariana, mas que precisa aprender a se posicionar frente ao mundo, frente às pessoas, porque alguém vai sair perdendo nessa história toda. E aí a tendência é que normalmente os librianos, ou quem tem um Libra proeminente no mapa, ou quem vem do Nó do Sul Libra, padrão de alma, que depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, ou que tem a casa 7 muito cheia, né? Ali, esse movimento intenso dessa energia de Libra pode fazer com que as pessoas tenham muita dificuldade de decisão. E aí, tanto querem agradar a todos, que não agradam a ninguém, muito menos a eles mesmos, ou agradam demais o outro e ficam no saldo devedor internamente. Ar tem muito essa característica política, na minha visão, né? Tanto Gêmeos quanto Libra, Aquário. Então, a gente precisa cuidar para que esse político não se torne tão ensabonetado que daqui a pouco está prometendo até o que não vai poder cumprir, nem para ele mesmo. Então, o Áries muitas vezes é tido também na via negativa como grosseiro, né? Que chega ali chutando a porta, mas são muito autênticos e verdadeiros. Aqui a gente está falando, claro, dessas energias como um todo, a gente não está entrando individualmente no mapa de ninguém, né? Acho bem legal a gente falar um pouquinho também da regência, por mais que boa parte das pessoas que estão aqui nos assistindo podem já conhecer quem rege o Áries, o Marte, quem rege o Libra é a Vênus. Então, assim, Marte é o guerreiro, o aguerrido, e a Vênus entra nessa questão da balança de novo, né? Então, a gente precisa sempre entender que são signos opostos, mas ao mesmo tempo complementares. Um ensina para o outro. O Libra está ali ensinando sobre relacionamento, sobre harmonia, sobre equilíbrio, enquanto o Áries está ensinando sobre esse posicionamento, sobre essa verdade, essa autenticidade, essa coragem. É poética. O Sasportas tem uma frase que ele diz que o ascendente nos ajuda a chegar ao sol, nos leva até o sol. E eu gosto muito de trazer essa ideia que às vezes as pessoas olham os mapas e acham que ali já tem uma vida ganha. Não, a gente que dá vida ao mapa. Deus nos deu esse mapa perfeito para aquilo que a gente necessita para o nosso desenvolvimento aqui nesta vida terrena. Mas a gente precisa correr atrás para poder fazer valer. E muitas vezes essas características do sol, que as pessoas, eu sou escorpião, então eu sou isso e isso. Não, depende. Além de uma série dessa construção, de uma série de detalhes que a gente tem que analisar como um todo, a gente não tem necessariamente essa energia nem do sol, nem do ascendente, nem dessa lua garantida e potencializada. Isso vai depender de outros tantos fatores. Mas a gente com certeza tem esse sol nessa essência específica porque a gente precisa desenvolver ele de alguma maneira. Vou deixar aqui para vocês um desafio, né? O Áries, ele traz muito onde ele estiver no mapa, onde você precisa acionar essa coragem, essa potência criativa. E onde tiver o Libra, onde você precise talvez equilibrar um pouquinho mais. Então, fica a dica aí, fica o tema de casa e a gente vai adorar saber o que vocês acharam aqui nos comentários. Um beijo para todos e até o próximo episódio. Quinta-feira, 8h30, a gente vai voltar aqui para falar sobre a Casa 2. Beijo, beijo!